hoje, se prepara que a gente vai construir um aplicativo com React Native aí, usando desde o zero, tá? Usando a OpenAI, como criar funcionalidade de consumir a API aí do ChatGPT para criar aplicativo usando, né, inteligência artificial para você criar projetos completos. E também, né, aqui a gente vai construir um aplicativo bem legal para a gente criar nesse vídeo do zero, mas também a ideia, a funcionalidade você pode implementar em alguns projetos que você já tem, ou criar e ter ideias, né, para outros projetos aí para você implementar aí a OpenAI, e existe várias formas aí, beleza? Então bora lá. Primeiro a gente vai criar então o nosso roteiros fácil que eu chamei aqui. Depois vocês podem mudar o nome, né? Porque a ideia não ficou, o nome não ficou tão legal. Então o nome aí, basicamente, a aplicação que a gente vai desenvolver é você digitar ali o nome da cidade que você vai viajar, tá? O tempo que você vai ficar na cidade, ele vai gerar um roteiro para você fazer nessa cidade quando você tiver de estadia lá. Perfeito? Então a gente vai criar alguns estados, vamos criar a funcionalidade, o layout. Para a gente conseguir dividir essa nossa aplicação aqui, primeiro vamos dividir em dois caras, né? O layout, que é a parte estática, a parte visual, e a funcionalidade, que é de fato comunicar com a API. Vamos fazer isso do zero? Então, primeiro, eu já criei aqui, né, um projeto com o Expo, tá? A gente tem aqui no canal já como criar aplicativos com o Expo, como configurar o Expo, se você tá partindo do zero aqui, vou deixar aqui na descrição também para você, tá? Se você não configurou o Expo, nunca viu o Expo, tá na descrição. Agora, se você já criou o Expo, tá? Eu criei até com TypeScript, deixa eu abrir aqui para vocês, deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Eu criei aqui, ó, dentro do meu app.testx, pode ser com JavaScript também, não tem problema. Eu criei aqui, ó, deixei uma view, deixei uma status bar aqui com uma cor, deixei ela translúcida, né? E também deixei que a corzinha dos ícones da status bar, elas vão ser dark aí que a gente chama. E também criei aqui, né, o nosso estilo, esse nosso container que tá aqui na view, que tá em volta de todo mundo, e coloquei que ele tem um flex 1 para ele pegar o tamanho da tela inteira, um background que por enquanto tá branco e Align Item Center, né? Se eu olhar, eu nem rodei o projeto ainda. Então, eu já criei só a estrutura padrão para a gente começar a inicializar e criar esse nosso projeto aqui. Perfeito? Segunda coisa, tá? A gente vai instalar também, se a gente olhar aqui, ó, a gente vai ter um slider que é para você puxar ali. Então, eu posso vir aqui no Expo, já que eu estou usando o Expo, e procurar aqui por slider, porque ele tem, né, a API do slider para a gente poder instalar separado, porque ele não vem logo quando a gente cria o projeto. Então, vou copiar aqui o comando, e eu vou vir no meu CMD aqui, que está dentro da pasta do meu projeto, e eu vou rodar aqui o comando só para instalar a biblioteca do slider, tá? Para olhar a documentação do slider, a gente pode vir aqui embaixo, ó, clicar aqui, que ele vai abrir a documentação do slider, perfeito? Que é esse carinha, que é esse componente que a gente quer. Então, a hora que ele instalar aqui, ó, instalou, eu vou dar aqui um npx, espaço expo, espaço start, para ele rodar aí o nosso projeto do Expo. Vamos esperar ele abrir aqui o QR Code. E a hora que abrir o QR Code, a gente já pode começar a rodar e criar o projeto. Deixa eu abrir aqui. E eu posso, ó, como eu estou usando aqui e eu vou rodar emulador, então no meu caso, né, eu clico a tecla A do meu teclado, ó, para ele abrir no emulador. Então ele está falando aqui, ó, A para abrir no emulador, ou se você está rodando aí no seu celular físico, né, você pode escanear o QR Code aí e usar o Expo Go dentro do seu celular para rodar também, tá? Então, tá abrindo aqui o meu projeto, vamos lá para o nosso código, vou vir aqui embaixo, vamos vir aqui no nosso VS Code, vou tirar minha câmera um pouquinho e eu volto aqui qualquer coisa, tá? Então, para a gente seguir o exemplo, primeiro, vamos à parte visual, então vamos construir a parte estática aqui, que é a nossa interface, para a gente poder clicar e fazer a funcionalidade, né? Então, o primeiro caso aqui que a gente tem a gente tem toda a área em volta, eu tenho aqui como se fosse um heading, eu tenho também aqui, deixa eu só fechar aqui, eu tenho também aqui a parte de como se fosse um formulário, e embaixo eu tenho um botão. Então, vamos separar isso aqui em partes. Primeiro, a gente vai, então, montar esse nosso head. Vou criar aqui um text, tá? O meu text já está importado aqui em cima. Esse text vai ser, então, o nosso nome do app, que vai ser Roteiros Fácil, tá? Eu vou dar aqui um estilo para ele, style, styles.heading, que é o nosso cabeçalho aí. Beleza. E aqui embaixo, a gente vai ter uma view, ou seja, uma área, tá? Que vai ser aquela área do formulário. Eu vou dar aqui um style, styles.form, ele tá dando esse errinho aqui porque a gente ainda não criou o estilo, né? Não tem problema, a gente já vai criar. E dentro do nosso form, ó, a gente vai ter o quê? O label, embaixo o input. Então, eu vou importar do React Native aqui, ó, depois do status bar, vírgula, eu vou importar aqui o text input, tá? E a gente vai vir aqui dentro, então, primeiro eu vou ter um text, que é aquele nosso label, cidade, destino, tá? Eu vou colocar aqui cidade, destino, né? Pode ser o label que você quiser, tá? Eu vou dar aqui também um style para ele, styles.label. E embaixo desse nosso text aqui, eu vou usar o nosso text input, que é para o cara poder digitar de fato lá, tá? E aí para ele a gente também pode colocar um placeholder, ou seja, quando não tem nada digitado, eu quero que apareça o quê? Exemplo, por exemplo, Campo Grande, ms. Eu quero que o usuário tenha um exemplo ali de como que ele deve pesquisar. Eu vou dar um style para ele, styles. Vou chamar de input aqui. Perfeito? Maravilha. Depois disso, eu quero também dar mais um text aqui embaixo, ó, text,
E esse text aqui vai ser, por exemplo, né, qual que é o tempo de estadia. Então, tempo de estadia. E aí eu quero que na frente, ó, vou colocar aqui dentro mais um text aqui dentro. E esse text aqui dentro, ó, vai ser basicamente quantos dias. Eu vou dar até um espaço aqui, 10, e eu vou dar outro espaço. Vou deixar um espacinho aqui. E eu vou dar aqui um style, styles.days, eu vou chamar aqui. Beleza? E aí aqui na frente, depois desse nosso cara, eu vou dar um espaço, dias, né? Então vai aparecer tempo de estadia, estadia, e aí 2 pontos, espaço, e aí vai ser o número que vai ser por enquanto, né? Por enquanto esse número ele é fixo, mas depois a gente vai tornar funcional, né? Que você vai escolher, e aí dias, né? Então vou salvar aqui só pra gente ver como é que tá ficando. Então salvei aqui, e a gente tem ali, ó, cidade destino, eu tenho um input aqui, se eu clicar ele já abre, tempo de estadia, 10 e dias. Agora vamos melhorar um pouquinho isso aqui. Primeiro começando que o nosso fundo, ó, ele tem uma corzinha um pouco mais cinza ali, né, mais gray ali. E depois a área do formulário, que de fato eles têm o fundo branco. Então se eu voltar aqui, ó, deixa eu tirar para não ficar em cima, o container, que é o cara que está em volta de toda a nossa aplicação, que é esse cara aqui, ó, ele sim eu vou ter um background que a gente pode chamar aqui um background de F1, 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 que é a cor que eu separei, que é esse meio cinza aí, beleza? Ele vai alinhar os itens no centro, igual está alinhando aqui. Maravilha. Eu quero dar também um padding top, tá? Eu vou dar um espaçamento aqui de 20. Vou descer um pouquinho. Legal. Depois disso, né? Eu vou vir aqui em cima e a gente tem o nosso heading aqui, ó. Vamos criar ele, então, ó, vírgula, heading aqui. Heading eu vou dar um font size de 32. Eu vou dar aqui um font weight aqui de bold, para ele ser negrito, né? Legal. Eu quero também dar um padding top. Eu quero dar, por exemplo, ó, se eu colocar aqui 34, ele pode até descer um pouquinho. Mas aí a gente tem uma sacada, né? Porque eu posso pegar a altura do meu status bar e falar, olha, se a altura no Android é 30, então dá 30 de espaçamento aqui, mais alguma coisa. Agora, caso esteja no iOS, você pode dar um espaçamento maior, por exemplo. Então a gente pode pegar a altura da status bar no Android de uma forma muito simples. Eu posso vir aqui, ó, já tenho a status bar importada do React Native. Aqui em cima, fora do componente, eu posso dar um const e vou chamar de status bar high igual a statusbar.get, statusbar, cuidado com minúsculo e maiúsculo, ponto current high. Esse cara aqui, ó, se eu coloco o mouse, ó, ele fala, olha, na plataforma Android, ou seja, no dispositivo Android, ele vai te devolver um número. Caso você esteja no iOS, ele vai te devolver undefined, tá? E aqui dentro, então, eu tenho qual que é o tamanho dessa status bar. Então, se eu vier aqui no meu padding top, aqui no nosso padding top do heading, e eu falar, olha, eu vou verificar qual que é a plataforma que eu estou rodando, se eu estou rodando meu app no Android ou no iOS. Eu posso pegar também do React Native, vírgula, importar aqui o platform. E ele eu consigo ter acesso. Então eu posso vir aqui no padding top, platform.os, cuidado que é maiúsculo, igual. Então se for igual a Android, interrogação, ou seja, eu quero aplicar o nosso status bar high. Agora, se não, aí eu quero aplicar, por exemplo, um 54 no iOS. Então se eu salvar, a gente tem aqui, ó, já o espaçamento do nosso carinha. Então ele não vai ficar grudado ali. Posso dar um Ctrl M aqui, ó, e reload. Então você pode dar um Ctrl M, ou se você está rodando aí no seu celular físico, né, você pode pegar, cadê meu celular? Pode pegar e chacoalhar ele aí, que ele vai abrir essa opção aí do nosso Ctrl M, né, que é para você aplicar aqui, ó, o reload. Beleza? Depois disso, então, se a gente continuar aqui, nosso heading já tá legal. Se a gente olhar, eu preciso agora criar a parte do nosso formulário. A gente já deu, ó, uma view, dentro dela eu coloquei um estilo de form, então vou dar aqui uma vírgula. Vou criar aqui o form, 2 pontos, abre e fecha chaves. Cuidado, ó, com os minúsculos e maiúsculos aqui, tá? Que é case sensitive. Então aqui sim eu quero um background color que seja branco, tá? Como eu estou usando aspas simples, eu vou continuar aqui, ó, usando o nosso famoso aspas simples aqui. Beleza? Maravilha. Só que você percebe que como eu não falei para ele qual que é o tamanho dessa área, percebe que ele ficou a área dentro do conforme o conteúdo. Só que eu quero que, independente do dispositivo que eu esteja, eu quero que ele pegue quase a largura inteira ali do nosso layout, tá? Pode ser 90%, por exemplo. E aí, com isso, eu não passo um valor fixo. Porque se eu vier aqui e eu passar, olha, você vai ter uma largura de 300, por exemplo, ó, 300 é aqui. Ah, quase chegou. Se eu passar aqui 350, tá quase chegando ali. Legal. Só que se o cara abrir num tablet, o 300 vai ser muito menor, né? Então vai sobrar muito espaço. Aí a gente pode fazer várias formas para a gente deixar isso mais responsivo. Uma delas é a gente poder aplicar aqui, por exemplo, olha, a largura vai ser 90%, tá? Então, perfeito. 90% da largura do dispositivo que está rodando. Legal? Depois disso, a gente pode aplicar também aqui um border radius aqui de 8, para deixar as bordinhas arredondadas. Eu posso dar aqui um padding aqui de 16, então espaçamento interno de 16, para nunca ficar grudado ali. Posso dar também uma margem top, para desgrudar de cima ali, vou dar uns 16, ó.
Perfeito, então desgrudou ali do nosso heading, então a margem é o externo, padding é o interno. E uma margem bottom, então caso tenha alguma coisa embaixo, eu quero dar 8 também. Legal, aqui a gente já criou a nossa área, dentro a gente tem agora os nossos itens. Então dentro aqui, ó, eu tenho o meu label, né, o label do nosso input, então vírgula, label, aqui a gente pode dar um font também como bold, né, para deixar ele negrito, posso dar um font size de 18 para ele ficar um pouquinho maior, legal, e também um margin bottom, vírgula, margin bottom com B maiúsculo de 8, ó, dá um distanciamento aqui. E aí falta o nosso input, né, então vamos lá, vírgula, input aqui, e a gente pode dar também, ó, se eu passar aqui para ele um border width com W maiúsculo de 1, para a gente ter uma bordinha legal ali, vírgula, border radius, vou colocar 4, uma bordinha um pouquinho arredondada, e eu também quero uma border color, vou colocar essa bordinha um pouquinho mais apagada. Então eu separei uma cor aqui que é o 94 A3B8, tá? Um cinza bem apagadinho aqui. Legal? E aí o que eu posso fazer também é, tá vendo que ele tá meio que cortando aqui, ó? Eu quero dar um espaçamento interno também. Padding, vou dar aqui 8 em todos os lados, ó. A gente já tem aqui, ó, o nosso padding aqui, beleza? E eu posso dar também um font size, então vírgula font size de 16 para aumentar o texto dentro, ó, para quando o usuário digitar aqui, ó, o texto é maior, beleza? Depois disso, eu posso dar um vírgula, margin bottom aqui de 16. Então, o que tiver embaixo do nosso input, ele vai ter um distanciamento legal aí. E agora, a gente pode continuar. Se eu voltar aqui, ó, o nosso caro, que é o texto do tempo de estadia, se a gente olhar, ele também é negrito, né? Então, eu posso até reaproveitar o estilo. Vou copiar aqui o do nosso label ó, e vou aplicar ele aqui, ó. Perfeito. E aí, o que a gente pode olhar aqui, que além disso, eu posso colocar um destaque no número de dias. Então, posso vir aqui, ó, a gente já colocou um texto dentro aqui, ó, que é referente a quantos dias, e já demos o estilo days aqui. Eu posso vir aqui e criar, então, ó, vírgula, days, e aí aqui para ele eu posso apenas dar um background color, F1, F1, F1 aqui, eu vou salvar, e ó, ele vai ter aqui o número de dias. Vou até substituir aqui a nossa cor, ó, por uma aspa simples, já que a gente está usando aqui no projeto, e perfeito, tá? Maravilha, então a gente já quase finalizou essa parte. Agora o que está faltando é o caro slider, né? E a gente já tem a documentação do slider aqui, ó. Eu posso até copiar aqui, só para agilizar. E a gente pode voltar aqui, ó. E vamos lá em cima. Então, dentro ainda dessa view do formulário, a gente pode colar, ó. Enter aqui, dentro da view, eu posso colar esse cara. Eu preciso importar ele, então posso dar aqui, ó, um import para ele. Então, import slider from @React Native Community slider. E eu vou salvar, e agora a gente tem ele importado, né? Primeiro, o nosso estilo, eu não quero passar estilo. Então, ele com isso, ele vai pegar o tamanho e a largura aqui do nosso elemento, tá? Do elemento que está por fora, que é de fato o formulário. O minimum value é basicamente o valor mínimo que a gente pode ter aqui. O maximum value é um valor máximo que ele pode chegar. Então aqui ele está 0 e 1, mas no nosso caso, tá? Eu vou colocar, por exemplo, aqui, ele pode ser no mínimo um dia, né? Então pode passar um dia na cidade. E o máximo eu vou colocar 7 aqui, tá? Mas depois você pode mudar. Ah, quero que o picker máximo seja 30. Vai ser referente a 30 dias. Vou colocar 7 aqui. Vamos supor que o cara tem um roteiro aí de um dia ou de 7 dias aí. Depois você pode manipular, tá? E esse minimum track tint color nada mais é do que a parte, ó. Tá vendo quando eu puxo aqui, ó? Eu vou colocar até red aqui, só pra gente ver, ó. Tá vendo que ele tá vermelho aqui, ó? Então a parte aqui da esquerda. E a parte do track tint color é a da direita ali. Então esse cara aqui, ó, eu até separei uma cor aqui, ó, 009688, que eu deixei anotado aqui, que é um verdinho, ó. Então ele vai ficar verdinho aqui pra esquerda. E a do máximo, eu posso deixar preto mesmo. Então com isso, a gente criou aqui o nosso slider. Por enquanto eu não estou trocando os dias, mas a gente já vai fazer isso aí. Salvei. Eu vou vir aqui, vou dar um Ctrl M e um Reload, só pra gente atualizar aqui pra ver como é que tá ficando já. Maravilha, tá? Legal. Embaixo, se a gente olhar fora do formulário, eu tenho o nosso gerar roteiro, tá? Então, eu vou importar aqui, vírgula, pressable, que esse pressable é um componente do React Native que ele é algo clicável, não tem efeito visual, não tem nada, ele é apenas um pressable, né, como o próprio nome já diz. Então é uma API, um componente que a gente pode criar um botão. Então, ó, temos a nossa view aqui do nosso form, fora dela, a gente vai criar esse tal do pressable, e aqui dentro eu vou colocar, por enquanto, um text chamado gerar roteiro. Vou salvar aqui, ó, tá aqui o nosso itemzinho. E aqui para ele eu vou dar um style, então, styles.button, tá? E também eu quero criar, eu vou copiar aqui para o nosso text, styles.button text. E eu quero colocar, aqui no nosso design eu não coloquei, mas a gente pode colocar para ficar mais legal, ao lado aqui do nosso gerar roteiro, um íconezinho, né?
Então eu posso vir aqui no próprio Expo, ele já tem a biblioteca de ícones instalada, eu posso importar aqui um import from @expo/vector-icons e eu posso trazer aqui, por exemplo, um material icons aqui, que é onde eu sei que tem uns íconezinhos bem legais aí. Vamos pegar aqui, embaixo aqui, depois do nosso text, ainda dentro do nosso pressable, eu vou dar aqui um material icons, name é o nome do nosso, name aqui, é o nome do ícone, o size é o tamanho, vou colocar 24, e a color que eu quero que a cor seja branco aqui, tá? E o name, eu separei um name aqui que se chama Travel-Explore, tá? Vou salvar isso aqui. E agora, ó lá, tá lá o nosso íconezinho e a gente pode começar a criar. A gente pode começar a criar, então, colocando a cor e os itens dentro. Então, vamos no nosso button e vamos lá criar o estilo. Vírgula, button aqui. A gente pode criar ele aqui com a nossa cor. Então, background color. Eu separei a cor aqui para a gente poder utilizar. Essa cor meio vermelha aqui, ó. É o FF5656, que é essa cor meio vermelha ali. E aí, vírgula, para a gente ter uma padronização aqui, eu posso dar a mesma largura que eu dei para o formulário. A mesma largura foi o nosso 90%. Então, eu vou copiar até o 90% e o border radius para a gente ter essa padronização dentro do layout. Ó. Agora, eu quero colocar os itens ao lado do outro. Então, flex direction, row. E também, eu quero dar um espaçamento para eles. Então, agora, como está um ao lado do outro, um padding para ele de 14. Vamos ver aqui, 14. Legal. Eu quero também alinhar tudo no centro. Então, Justify Content, a gente vai alinhar aqui ele no centro. E Align Items, alinhar também. Align Items. Tanto vertical quanto horizontal, os itens estão no centro. Ó, já alinhou no centro. E eu quero distanciar o texto entre o ícone. E para isso, como a gente tem o Flexbox ativado aqui dentro do React Native, a gente, além de usar aqui o nosso Justify Content, o Align Items, eu posso usar o Gap. Gap, por exemplo, de 8. Ó. Quando eu passo Gap de 8, você vê que ele dá um espaçamento entre os itens aí, com o valor que eu passei, que é 8 aqui. Legal? Então a gente já tem esse espaçamento. Agora falta a gente manipular o texto dentro, né? Que é o button text aqui que a gente chamou. Então vamos criar o estilo dele. Vírgula, button text aqui. A gente pode dar um font size de 18. Color, vou passar que seja branco aqui, que é o FFF. E um font weight, aqui a gente pode passar que o peso dela é bold, né? Negrito aí. Então com isso, ó, a gente tem aqui o nosso botãozinho que ficou sensacional. Agora, para a gente finalizar a parte visual aqui do nosso projeto, o que está faltando é a gente criar a parte ali de quando gerar o roteiro. Então, o que a gente pode fazer aqui é, só para a gente simular primeiro, depois a gente traz a parte de fato funcional, que é gerar o roteiro, né, pela IA, a IA que vai gerar o roteiro, então a gente vai gerar isso aí, vai ficar bem legal. Só para, antes da gente gerar, vamos criar a parte visual aqui. Primeiro, eu botei aqui embaixo. E uma coisa que a gente já pode pensar aqui é que ele pode gerar um roteiro pequeno, mas ele pode gerar um roteiro grande. Então ele pode gerar um roteiro bem grande que o cara possa scrollar. Então a gente já tem que pensar que esse cara pode ter um scroll, por exemplo, na minha página. Então eu posso voltar aqui, vamos subir agora. Embaixo do nosso pressable, que é o nosso botão, né? A gente vai vir aqui e a gente precisa criar essa área do conteúdo. Então primeiro eu vou importar aqui do React Native, vírgula, e scroll view, que eu quero que ele seja uma área scrollável. Tá? Scrollável, essa palavra feia, né? Então vamos criar aqui uma scroll view para deixar o que tem aqui dentro ter o scroll. Dentro eu quero ter uma área, então uma view, né? Uma caixinha ali, que eu vou dar aqui o estilo para ela, style, styles.content, para a gente criar o estilo depois, que é o conteúdo, aquela parte branca aqui do conteúdo, né? Beleza. Dentro, então, eu tenho aqui aquele textinho genérico, né? Que é o nosso texto. Eu vou chamar aqui de roteiro na sua viagem, tá? Ou da viagem, né? Fica mais legal, só roteiro da viagem. E eu vou pegar até aqui, ó. Eu acho que aqui eu deixei. Deixa eu ver aqui. Ó, tem esse íconezinho aqui, né? Não é um ícone, é um emoji, né? Você pode procurar até aqui no navegador, ó. Deixa eu abrir o navegador aqui, ó. Você pode clicar com o botão direito, se for no Windows, emoji, e aí você pode pegar aqui o emoji, se eu não me engano, ó. Cadê? Da mãozinha. Aqui, a mãozinha. Aqui, ó. Essa mãozinha. Você pode copiar o ícone se você quiser. E aí você pode vir aqui no React Native e colar ela aqui, ó, também, tá? E aí fica bem legal. Então, a gente já tem aqui o roteiro da nossa viagem. Depois, aqui embaixo, falta o roteiro. Então, aqui embaixo, eu vou criar mais um text, por exemplo. E aqui vai ser o roteiro. Por exemplo, aqui vai ser o roteiro completo. Beleza? Depois, esse roteiro vai aparecer aqui. Então, agora, a gente já tem ele aqui. E vamos estilizar. Vamos colocar aqui também o style, styles.title. E vou copiar aqui. O de baixo vai ser o estilo do nosso roteiro. Por enquanto eu vou deixar até 100. Depois a gente aplica se precisar. Então vou pegar aqui o nosso content. Vamos vir aqui, vírgula, content. Eu vou dar aqui para ele background color. A área dele é o branco, vírgula, padding
16, um espaçamento de 16. Width, a largura dele, eu vou passar aqui 100%, então ele vai tentar pegar 100% da largura que ele conseguir, legal. E uma margem top, eu vou passar aqui de 16 para ele desgrudar um pouquinho ali, beleza? A gente pode passar um border radius também de 8 para deixar um pouquinho uma borda arredondada aí desse cara. E aqui embaixo a gente tem também o nosso title, né? Então title aqui. E o title eu vou dar um font size de 18. E a gente pode aplicar também um font aqui para bold, deixar ele negrito. Text align center, porque eu quero centralizar o nosso texto aí, e também um margin bottom aí, de caso o roteiro esteja ali embaixo, né, eu quero dar um distanciamento de 8, para não grudar no roteiro, pode até ser uns 14, ó, aí fica legal, beleza? Por que que ele não pegou, Matheus, o width 100%? Porque a gente tem aqui o nosso content, ó, presta atenção, a gente tem o content, e pai dele, eu tenho uma scroll view, e essa scroll view a gente não passou nada, né? Então o que eu vou fazer aqui nessa scroll view, eu vou passar aqui para ele o nosso style, tá? Styles. Vou chamar aqui de content scroll, tá? Ou container scroll para ficar melhor, né? Container, porque ele é uma área. Então, container scroll. Vamos lá embaixo. Vírgula, container scroll. E esse cara eu quero manipular o tamanho que ele pode ser. A área desse nosso container scroll, ele sim vai ser a nossa largura do layout, que é o nosso 90%. Legal? E o item dentro dele, que é o nosso content, vai pegar 100%. Então ele vai pegar 100% do pai dele. O pai dele tem os 90% do layout e, ó, já temos aqui, ó. Beleza? Legal, né? E a gente pode melhorar um pouquinho isso aqui. Então a gente colocou que ele vai ter ali o nosso 90. E eu também quero desgrudar um pouquinho mais. Vou dar uma margem top. Vou dar aqui um 8, só pra gente dar um distanciamento um pouquinho maior ali do nosso botãozinho. Caso a gente tenha mais itens, então eu vou pegar aqui, ó, só pra simular pra vocês, não precisa fazer isso. Eu vou pegar esse nosso texto aqui genérico e eu vou dar aqui vários textos, tá? Vou dar um monte de texto, ó. A gente vai criando o nosso texto aqui, ó. Vou dar um enter, dar um monte de enter aqui, só pra gente criar um texto aqui e a gente tem um scroll. Ainda não tem scroll? Vou dar mais enter aqui. Vamos lá. Mais enter aqui dentro desse text. Ó, temos aqui o nosso texto. Legal. Chegou aqui no final. Não, não chegou ainda, né? Tem que colocar mais. Tem que colocar mais texto aqui. Só para ele habilitar o scroll. Ó, habilitou o scroll aqui, ó. Tá vendo que agora eu tenho o nosso scroll? Então, essa é a nossa área do scroll. Uma coisa que eu já quero tirar é essa barrinha de rolagem. Eu não quero que ela tenha. Então, para isso, eu posso vir aqui no nosso scroll view e eu posso passar para ela, ó, shows vertical, scroll indicator, falso. Então, eu tiro ele. Só faltou escrever falso correto. Então, com isso, ó, não tem mais a barrinha de rolagem aqui. Legal? Outra coisa, se quiser, que a gente pode aplicar é um espaçamento interno também ao elemento, tá? Eu posso vir aqui, se quiser, tá? Isso aqui é se quiser. A gente pode vir aqui no nosso scroll view, content, container, style, abro duas chaves aqui dentro e eu posso passar, por exemplo, um padding bottom de 16. Então, quando chegar lá no final, ó, a gente vai ter um espaçamento maior. Se eu colocasse aqui, por exemplo, 56, só para mostrar, ó, tá vendo que ele sobe, quando sobe tudo, ele tem um espaçamento maior aqui embaixo. Então, eu vou colocar aqui, ó, até 18, ó. Então, ó, espaçamento mais legal aqui embaixo. Ou 24 também, ó, ele vai ter um espaçamento bem melhor aqui embaixo. Legal? E também, se quiser, você pode dar uma margem top de 4 aqui, só para dar um distanciamento maior aqui em cima. Beleza? Então, legal demais. Aqui a gente já tem a área scrollável, caso, né, a viagem do cara, o roteiro gerado tenha um tamanho maior que a tela do usuário, a gente habilita esse scroll aí. Perfeito? Então agora, para mim desfazer a minha cagada, eu vou tirar esses meus textos genéricos aqui, ó, que não vai servir de nada, né? Que por enquanto era só um texto para a gente visualizar isso aqui, tá? Então vou deixar aqui, ó. Deixa eu voltar ao nosso texto, beleza? E perfeito, tá? Então a gente voltou aqui o nosso texto. Agora a gente precisa melhorar um pouquinho, né? Primeiro a gente precisa então criar, ó, um item que quando estiver carregando o nosso roteiro lá, a IA estiver processando o roteiro, porque às vezes pode demorar um pouquinho, né? Tem que devolver pra gente. Eu quero mostrar um loading aqui, criando o roteiro, preparando o roteiro, que fica bem legal. Então pra gente criar essa funcionalidade agora, eu posso começar a tornar a nossa parte dinâmica, que é a nossa segunda etapa. Então para isso a gente vai começar utilizando estados aqui pra gente ter algo mutável na minha aplicação. Então, import from React. E a gente vai ter aqui o que a gente chama de useState, que eu quero ter estados na minha aplicação. Eu vou ter aqui, então, o nosso const igual useState. Eu quero que esse nosso useState, ele comece por enquanto true, então ele vai começar verdadeiro. Eu vou chamar ele de loading, set loading aqui. Então, o primeiro é para a gente acessar o valor dele. O segundo é para a gente acessar o estado, para a gente trocar o valor dele de true para false, de false para true, para a gente mudar o valor que está dentro dele. Ele começa como true, então ele é um booleano. E eu também quero criar mais um estado que vai armazenar o roteiro da viagem, concorda? Então const, vou chamar aqui de travel, set travel, igual useState.
e vai ser um texto vazio por enquanto, porque ele vai ser vazio até que a gente clique no botão e a gente receba, né, o retorno, e depois a gente coloca aqui o retorno aqui dentro, tá? Por enquanto ele começa vazio então. Agora a gente pode começar a criar algo condicional, né? A gente criar um algoritmo aqui para verificar, olha, se o roteiro está vazio, tá? E o nosso loading está true, monta ali pra gente a viagem aqui, o nosso loading. Se o nosso loading tá falso, e tem alguma coisa dentro do nosso travel ali, que é o roteiro, legal, aí você monta ali então o seu roteiro. Então pra gente fazer essas verificações aqui agora, a gente pode se basear nesse nosso use state. Então, a gente pode vir aqui, ó, fazer essa verificação para só mostrar essa área branca com o roteiro, caso tenha alguma coisa dentro do nosso travel. Porque se ele estiver vazio, não faz sentido eu mostrar, né, se tá vazio. Então, eu vou vir aqui e eu vou pegar aqui a nossa view aqui dentro, ó, Ctrl C, e eu vou abrir aqui chaves para a gente fazer uma verificação condicional. E aqui dentro, então, eu vou fazer, olha, se o nosso travel, 2 vezes comercial de afirmação, ou seja, se tiver alguma coisa ali dentro, abre e fecha parênteses, aí eu vou colar aqui, ó, o nosso view, a nossa área. Então, o que vai acontecer? Ó? Salvei, percebe que já sumiu daqui? Ou seja, como está vazio aqui, ó, então não tem nada. Então, se não tem nada, ele não exibe. Essa nossa cara aqui é uma condição de afirmação, nosso operador lógico. Então, quando satisfazer essa condição, ele vai renderizar o que tem aqui dentro. Então, se eu vier aqui, por exemplo, ó, roteiro, exemplo aqui, né? Vamos colocar só para ver, aqui. Salvei, pode ver que agora ele começa com algum valor aqui dentro, como se tivesse de algum roteiro, então ele exibe a nossa área. E outra coisa, eu quero que quando exibir a nossa área, nesse nosso text aqui, ó, é aqui que vai aparecer o roteiro. Então, abre e fecha o chaves, e aqui dentro eu vou colocar o valor que tem dentro da nossa useState travel. Então, para acessar o valor, eu posso acessar primeiro o item do nosso useState, que a gente chamou de travel. Então, eu vou vir aqui, ó, eu passo o nosso travel aqui. Legal? Então, ó, salvei, pode ver que já apareceu, ó, roteiro exemplo aqui. Perfeito. Então, o que tiver aqui dentro da nossa useState, né, o valor dela, é o que a gente vai colocar para ser exibido ali. Como, por enquanto, a gente não tem, eu vou começar ali vazio, ó. Começa vazio. Salvei, então ó, já sumiu aqui. A próxima condição é, caso o nosso loading estiver true, eu tenho que mostrar o loading. Então eu vou vir aqui, ó, o nosso loading eu já deixei ele como true, só para a gente simular. Então eu vou vir aqui, em cima ainda dentro da nossa scroll view, eu vou até copiar esses caras aqui, e eu vou abrir e fechar chaves, vou fazer outra verificação. Olha, se o loading estiver true, 2 vezes comercial, abre e fecha parênteses, e aí eu vou colar essa nossa área. Tá? Só que aqui eu vou mudar um pouquinho, né? Que a gente pode colocar, por exemplo, né? Carregando roteiro. Beleza. E eu posso colocar aqui embaixo, ao invés de um text, a gente pode colocar um activity. Deixa eu importar ele aqui para vocês. A gente vem no nosso React Native, vou dar uma vírgula aqui, um enter aqui para a gente importar aqui embaixo. A gente vai chamar um activity indicator, que nada mais é do que do React Native, essa bolinha girando conforme o sistema operacional. Então, o activity indicator a gente vai usar aqui embaixo, ó. Activity Indicator, ele fecha a tag nela mesma, e aqui eu passo as propriedades, como o color, eu quero que ele seja preto, então 000, o size, eu quero que seja large, quero que ele seja grande, e também só isso, né? Se eu salvar isso aqui, olha só que legal, né? Então, quando o nosso useState loading estiver true, ele vai satisfazer a condição de afirmação. Então, se o loading estiver true, aí ele vai renderizar o que tem aqui dentro do parênteses. Se o nosso loading estiver falso, ó, vou mudar para falso aqui, ó, falso, e eu vou salvar, não satisfaz a condição. Beleza, né? Então, agora a gente já criou as nossas duas condições. Eu quero que, de fato, ele comece como falso, né? Porque eu quero que ele seja verdadeiro apenas quando eu clicar no botão, que daí a gente muda para true, até ele carregar, depois a gente tira o loading. E também, o nosso travel começa vazio ali, porque não tem roteiro por enquanto gerado. Então, agora a gente já criou aqui. O próximo passo que a gente precisa é pegar o que você digita, tanto aqui no nosso input, quanto aqui na área, quando você muda aqui. E depois pegar o clique do botão. Então, primeiro passo, eu vou criar também aqui, ó, mais uma useState, que eu vou chamar aqui de sitting, set sitting, igual useState. Vou começar lá vazio, para a gente armazenar aqui o valor, então, que você digitar dentro da sua cidade. E também eu posso criar aqui um const, eu vou chamar aqui de days, set days, cuidado com o D maiúsculo, igual useState, que vai armazenar os dias, né? E aqui vai ser um número. Então, eu quero que comece com o número 1, por exemplo, tá? Legal. Ou vou começar aqui com o valor, por exemplo, 3. Tá? Quero que comece com o valor número 3. Legal. Agora, vamos distribuir. Primeiro, no nosso input. Dentro do nosso input, eu tenho aqui a propriedade value, que é o que tem dentro dele. Eu vou falar que nosso input vai estar atrelado ao nosso useState chamado city. Beleza. Então, o valor que tiver dentro do city é o valor que está dentro do input. Perfeito. E também a gente tem um onChange.
text, que é quando você digitar alguma coisa ali dentro, cada vez que você digitar, ele vai disparar isso aqui e passar o texto que você digitar. Então, eu tenho uma função anônima com o text que você digitou, e vou dar aqui um set city, então eu vou passar para o nosso useStateCity o texto que você digitou. Conforme, então, a gente digita, eu vou passando para nosso useStateCity para depois eu poder utilizar, né, o nosso estado lá. E agora, o nosso slider, eu também tenho o value. O value está dentro da nossa useState que eu chamei aqui de days, né? Então, vou chamar aqui ó, de days. Então, value days. E aqui eu também tenho, tá, o nosso on value change, ou seja, quando você trocar o valor ali dentro, eu recebo uma função anônima com o value, tá, com o valor ali dentro. E aí eu vou dar um set days, passando o value para ele. Então, cada vez que a gente troca aqui, a gente vai ver que está trocando. Agora, eu também quero exibir aqui onde está 10 dias o valor. E para a gente acessar o valor dos dias, é só acessar a nossa useState por esse parâmetro, ó, que eu chamei de 10. Então, vou tirar o 10 para a gente colocar um JavaScript aqui dentro do nosso componente. Ó, abro e fecho chaves, chamo o nosso 10. Então, salvei. Ó, pode ver que já está aparecendo ali, ó, conforme eu vou mudando. Só que o que aconteceu, né? Ele está colocando com casas decimais. Então, como é um número, né, ele vai trocando, porque às vezes você quer um slider mais preciso, né, com casas decimais. No meu caso, a gente não quer. Então, eu posso usar aqui o 10, como é um número, a gente tem acesso ao ponto toFixed. O toFixed do JavaScript para a gente limitar quantos você quer as casas decimais, quanto ponto flutuante ali, né? Então, no nosso caso, eu quero 0, porque eu só quero o número em si, né, o 3, ou 2, ou 1, não quero 3.1, 3.2. Então, ó, agora, vou dar um Ctrl M e um reload, né? Depois que eu salvei aqui o nosso toFixed 0, para ele não ter casa decimal. Como eu coloquei para ele começar já aqui, ó, nos nossos 3 dias, você percebe que ele começa com 3 já. Aí você pode, ó, 7 é o máximo, legal. E aqui o mínimo é 1, né? Que é o que a gente passou aqui, ó, mínimo 1. Beleza? Então depois você pode mudar. Se quiser 30 dias, ó, 30, quando chegar lá no máximo, ó, 30, e aqui é 1. Vou deixar 7 por enquanto, tá? Já já eu vou falar por quê. Salvei aqui. E agora, legal. O próximo passo para a gente poder ir para a parte da API é clicar e girar o roteiro. Então, a gente vai ter o pressable, onPress. Quando você clicar aqui, eu quero chamar uma função handle generate, por exemplo. Ó, generate, beleza. Vamos agora criar aqui a nossa função, ó, function handle generate. E eu vou dar aqui ó, um console.log na nossa city e um console.log no nosso days. Só para a gente ver se eu estou recebendo certinho, para a gente poder continuar e tá bem alinhado. Quando você clicar, ele vai disparar essa ação. Salvei aqui. Vamos abrir aqui o nosso console aqui embaixo. Ó, deixa eu deixar ele aqui do lado. Ó. Legal. Deixa eu tirar minha cara daqui, né? Não precisa. E eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, São Paulo. Eu quero então, por exemplo, vou colocar aqui 5. Cliquei, São Paulo. E ó, ele veio aqui para nós o dia, tá? Então tem que tomar cuidado, porque a gente precisa dar aquele ponto toFixed 0, tá? Aí, colocar o console de novo, ó, maravilha. 2 aqui. Se eu colocar 1 aqui. Se eu for aqui, por exemplo, para 5, 5 aqui. Legal? Então, perfeito, né? Então, essa é uma forma que a gente pode manipular sem problema. Então, agora eu estou pegando o que eu digito, pegando aqui os valores, clicando e chamando uma ação. Agora, a gente pode conectar a aplicação com a nossa OpenAI. Então, bora fazer isso. Então, vamos lá. Vou minimizar aqui o meu projeto, tá? Vou minimizar aqui. E eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição, tá? Da plataforma da OpenAI. Então, você faz o login aí da OpenAI, tá? Você faz o seu login aí. Eu loguei até numa conta nova aqui, só para fazer um teste. Então, você faz o login. Para você pegar a sua chave, você vem aqui, ó, API Keys. Você não vai ter nenhuma, né? Provavelmente, acho que a primeira vez, eles até pedem para você colocar o seu telefone, eles vão mandar um código, né, para você ativar, para aí você gerar uma API Key. É gratuito aqui. Então, gera a sua API Key, copia ela, não esquece, e aí você pode anotar no bloco de notas qualquer coisa, tá? Já eu vou copiar a minha aqui. Então, senão você vai ter que excluir e criar uma nova, tá? Criou sua API Key, perfeito. Agora a gente pode voltar aqui, ó, só para mostrar para vocês, a gente tem a parte aqui, ó, de modelos, para vocês olhar qual que é os modelos. A gente tem a parte aqui também de Quick Start. Cadê? Deixa eu pegar aqui a parte de Text Generation, que é o que a gente quer. Vou descer aqui um pouquinho. Vou deixar aqui, ó. Deixa eu ver se ele tá... Deixa eu voltar aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Cadê? Cadê o Playground? Ah, tá aqui, ó. Playground. Antes da gente gerar, o que eu quero, né? Eu posso colocar o prompt para ele gerar se baseando naquele prompt nosso. Igual a gente quando vai mandar uma mensagem lá para o ChatGPT. Eu separei aqui só para a gente não perder tempo escrevendo, né? Mas eu vou mostrar para vocês. Deixa eu pegar aqui um prompt que eu separei aqui, ó. Beleza? Eu vou colocar aqui, ó, no user. E eu vou colocar aqui, então, como se o usuário estivesse perguntando aqui, ó. Crie um roteiro para uma viagem. Aí eu coloquei aqui, por exemplo, 3 dias exatos, 3 dias em... E aí aqui a cidade, por exemplo, vai ser Campo Grande, por exemplo.
Busque por lugar turístico, lugares mais visitados, seja preciso nos dias da estadia, limite o roteiro apenas na cidade fornecida. Então aqui você pode ir limitando, restringe a lugares perigosos. Você pode colocar também para melhorar também o seu prompt aqui. Então esse foi o que a gente usou aqui, beleza? Então ele vai gerar com base nesse cara que a gente vai usar. Segunda coisa, agora a gente pode usar aqui a requisição HTTP, ou seja, fazer uma requisição HTTP com a API aqui, para a gente poder criar aí e gerar esse nosso prompt lá pelo nosso projeto. Então, vou vir aqui, ó, para a gente vir aqui. Vamos vir aqui na parte de Text Generation, e a gente vai vir aqui embaixo, ó. Eu vou usar aqui o modelo gratuito, o GPT 3.5, né? E a gente tem aqui, ó, qual que é a API URL. Então, eu vou copiar ela aqui e vamos para o nosso projeto aqui. Agora que a gente já criou lá a nossa chave, vou minimizar aqui um pouquinho, tá? E a gente vai lá. Então, vou tirar aqui a nossa console, né? Vou transformar a nossa função em assíncrona, porque é algo assíncrono, a gente vai comunicar com a API externa. E primeiro eu vou verificar se a nossa city for igual a uma string vazia, o que eu quero fazer aqui, ó, eu quero exibir um alerta. Então, caso, por exemplo, o usuário clique em gerar roteiro sem estar aqui com a nossa cidade escrito nada, o cara não escreveu nada, eu quero barrar o código aqui, ó, vou dar um return. Mas eu também quero importar aqui do React Native um vírgula alert com A maiúsculo. E a gente vai colocar aqui, ó, um alert.alert. Aí o primeiro é o título, por exemplo, atenção. E o segundo é a mensagem, por exemplo, preencha o nome da cidade. Agora, caso ele preencha, aí a gente vai fazer de fato a nossa requisição. Primeiro eu vou dar um set loading. Então vou mudar o nosso loading que a gente deixou para iniciar como falso. Eu vou mudar ele para true para a gente sinalizar. Então se eu salvar isso aqui, ó, e eu vir aqui digitar campo grande e eu clicar, ó, nosso loading é ativado, tá? E depois que eu ativar também, eu quero garantir que eu vou fechar o teclado do usuário. Então eu vou importar aqui, ó, vírgula, keyboard, com K maiúsculo, e eu também, ó, vou dar um keyboard.dismiss. Então vou fechar o teclado do usuário, tá? Legal. Vou dar um Ctrl M aqui, ó, e um reload, só para ele parar o nosso loading ali. Ele vai voltar ao status atual. Beleza. Então depois que eu ativei o loading, agora eu quero fazer a nossa requisição. Vou dar aqui o nosso fetch, para a gente fazer uma requisição HTTP. Vou colocar aqui a nossa API URL do OpenAI, que eles pedem lá para a gente utilizar, vírgula, abre e fecha os chaves. E aqui eu posso passar qual que é o método que eu vou utilizar. O método para a gente fazer isso aqui, ó, é o método post. Então, método post da nossa requisição, para criar algo, para enviar algo lá. E a gente vai passar no nosso headers aqui no cabeçalho da requisição. Eu vou passar aqui o content, type. Cuidado para não escrever errado. 2 pontos. Eu vou passar aqui application/JSON, né, que a gente vai enviar ele como um JSON string aí, vírgula. Eu também quero passar o authorization, 2 pontos. E aqui eu vou passar o better e espaço a nossa chave. Matheus, como é que eu sei que é isso? Que é o jeito que eles pedem aqui, ó. Authorization, better, espaço, a chave que você gerou, beleza? Então, no meu caso, deixa eu pegar minha chave aqui, ó, copiar ela aqui que eu deixei separado. E eu vou vir aqui em cima, ó, vou colocar aqui embaixo, ó, const. Vou chamar de key underline GPT igual. Eu vou colar aqui, ó, a minha chave, tá? Então, colei a minha chave aqui, beleza? Depois eu vou trocar, então cola a sua chave aí, cria a sua. E agora eu vou vir aqui, ó, authorization, cuidado para não escrever errado, cuidado com o A maiúsculo, better, espaço, e eu vou usar aqui o cifrão, abre e fecha os chaves para a gente colocar a nossa chave. E cuidado que aqui eu usei aqui a nossa template strings, né, que é a nossa crase, que é a nossa aspas deitadas aqui, ó. Então, colocamos aqui a nossa variável aqui dentro. Depois do nosso headers, eu vou dar aqui um vírgula, eu vou passar o nosso body. O que eu quero no nosso body? Eu quero então um json.stringify, abro parênteses, abro chaves aqui dentro, e aqui eu vou passar então os itens que eu preciso. Por exemplo, o model, que é qual o modelo. Eu quero pegar lá o nosso modelo, deixa eu copiar o modelo aqui. Vou pegar aqui, ó, um modelo aqui. Deixa eu ver, tem outros modelos aqui, ó. Deixa eu trazer aqui para baixo. Cadê a parte de modelo? Aqui, ó, models. Aqui a gente tem os modelos, né, GPT que a gente vai utilizar. No meu caso, eu vou pegar esse cara aqui, ó, esse GPT aqui, mas aí você pode utilizar, por exemplo, o 3.5, sem problema nenhum. Então, eu vou pegar, por exemplo, esse aqui, ó, porque esse aqui ele tá até em legacy já, ó, tá falando que ele vai ser depreciado, ó, em 13 de junho de 2024. Então, você pode, qualquer coisa, pegar o nosso GPT 3.5 aqui, ó, tá? Por enquanto, eu vou usar esse aqui, ó, eu vou copiar esse aqui mesmo, tá? Então, cuidado, às vezes você tá vendo o vídeo e já passou dessa data, você pega outro aqui, legal? Então, vou minimizar, vou usar aqui o model, vou pegar ele aqui, vírgula, message, e aqui a gente pode criar várias formas, tá? Aqui eu posso passar aqui para eles, deixa eu voltar lá para vocês, que eu tô fazendo bem tranquilo aqui para vocês. Deixa eu voltar aqui no Quick Start, deixa eu voltar aqui no Overview, Text Generation. Aqui a gente tem, por exemplo, ó, um exemplo, tá?
a gente pode passar um array de mensagem, como se fosse um chat, né? Então, a role do sistema, né? Como que fosse o sistema, o chat mandando uma mensagem, né? O que ele está falando ali. E eu também posso mandar o role do usuário, né? O conteúdo do usuário, que é aquilo que ele está pesquisando lá, por exemplo. Então, pode manter uma conversa, até salvar o ID. Então, no nosso caso, ó, eu vou criar apenas o do usuário, tá? Então, vou dar uma vírgula aqui, messages. Eu vou passar aqui para ele, por exemplo, abre e fecha chaves. Role, eu vou passar aqui user, vírgula, content, que aqui vai o prompt que a gente vai escrever. Então, eu vou criar aqui em cima do nosso fetch uma const chamada prompt, igual, opa, escrevi errado aqui, ó, const prompt, e aqui a gente vai colar aquele nosso prompt. Então, deixa eu pegar aqui, ó, cadê? Acho que a gente apagou, né? Então, eu vou pegar aqui de novo, ó, vou colocar aqui, vou deixar na descrição para vocês. Aqui a gente vai, então, abrir aqui o nosso template string, e eu vou dar um Ctrl V. Deixa eu até puxar aqui, ó, para ficar melhor para vocês. Vamos lá. Então, ó, prompt, crie um roteiro para uma viagem em exatos. Como a gente criou o template string, aí aqui eu estou concatenando com os dias que a gente selecionar. Então, se você colocar, por exemplo, 3, aqui vai ser 3. Então, crie viagem de exatos 3 dias em ou na, né, na cidade, por exemplo, na cidade de... E aí o nome da cidade que vai aparecer aqui, que é o nosso use state, que a gente chamou de city. Então, aqui vai ser a cidade. E aí, busque por lugar turístico. Eu vou deixar para vocês esse prompt que a gente utilizou. Beleza? Então, é esse prompt que eu quero quando a gente clique no buscar, que é o que a gente usa aqui no conteúdo. Então, content, vou passar o nosso prompt aqui. Perfeito? E além das nossas messages, a gente ainda pode dar uma vírgula aqui depois do array. E eu posso passar também, ó, uma propriedade chamada temperature, que é a temperatura com base que ele vai interpretar e que ele vai responder para a gente. Eu vou deixar em 0.20, tá? Vírgula. E eu também quero passar um max underline tokens, que é o máximo de tokens que ele vai responder, né? Você pode, se você deixar muito e o cara colocar, por exemplo, uma viagem com vários dias, ele vai escrever algo gigantesco, né? Claro que para um aplicativo, quando a gente fosse publicar, legal. Mas como aqui a gente está usando gratuito, né? Então cuidado para não exceder o limite aí de uso também e também o limite que eu já vou mostrar para vocês de gasto que você tem lá. Se eu não me engano, são $5, tá? Gratuitos aí. Então, eu vou colocar aqui, ó, o máximo de tokens aqui, eu vou colocar 500, tá? 500 aqui tá legal. Show de bola. E eu posso passar aqui um top underline P, eu vou passar um aqui. Para mostrar para vocês, antes da gente fazer isso aqui, máximo de tokens, já falei que é a quantidade, mas a temperatura, quanto menor você colocar, tá? Mais preciso ele vai ser na resposta. Se a gente colocar aqui, ó, no nosso playground, só para mostrar para vocês, ó, vou abrir o playground aqui, ele tem exemplos, tá? Ó, ele fala aqui, ó, deixa eu traduzir aqui para ficar mais fácil para vocês, ó. Controla a aleatoriedade. A redução resulta em conclusões menos aleatórias. À medida que a temperatura se aproxima de zero, o modelo se tornará determinístico e repetitivo. Tá? Então eu vou deixar aqui, ó, você pode deixar 1, pode deixar 2, acho que é de 1 a 2, de 0 a 2, ó. Eu deixei 0,20, né? Então, perfeito. Maravilha. O comprimento máximo é aquele nosso max tokens, né? Que ele pode girar, ó. Pode ser 4.096 desse nosso modelo. A gente tem os modelos aqui. Então, no caso, eu deixei 200, né? 500, na verdade. Então, é o máximo que ele pode gerar de tokens, tá? Maravilha. Depois aqui do nosso body, então a gente fez aqui, depois aqui do nosso body, a gente tem aqui o nosso fetch. E dentro do fetch, como ele é algo assíncrono, ele é uma promise, tá? A gente pode usar aqui o ponto then, ou quando der tudo certo, a gente vai receber aqui o nosso response. Eu vou transformar ele no nosso JSON, então response.json. E esse nosso response.json também, ó, é uma promise. Então, eu vou dar um enter, ponto then. Quando ele transformar e der tudo certo, eu vou pegar aqui pra gente uma função anônima e eu vou ter acesso ao data, que é o retorno da API. Eu vou dar aqui um console.log nesse data, só para a gente ver, tá? E caso der erro aqui, .cat, eu recebo uma função anônima, eu vou receber aqui, por exemplo, error, e eu vou dar aqui um console.log nesse error aqui. Se ele der o cat ou then, a gente tem também o finally, que é quando passou tudo, quando finalizou tudo, o que eu quero fazer? Eu quero tirar o nosso loading que estava como true. Então, eu vou dar um set loading, vou voltar ele para falso, né? Porque ele já carregou tudo, já deu erro ou já carregou. Perfeito? Então, vamos fazer o teste? Salvei aqui e agora a gente vai fazer o teste. Vou voltar no meu projeto, tá? Eu vou fazer aqui, eu vou gerar um dia, tá? Um dia só para gastar menos tokens aqui, para não gastar muito token. Então, vou gerar um dia. Eu vou colocar aqui, por exemplo, Florianópolis. Maravilha. E eu vou gerar roteiro, ó. Gerou, então ele está montando ali o loading. Ó, sumiu aqui. Vamos ver o que aconteceu? Vamos lá no nosso CMD. Ele deu aqui pra gente, ó. Ele deu aqui choices, ou seja, dentro de um objeto choices. Aqui dentro ele vai vir um array. E aqui dentro desse array aqui, ó, a gente pode pegar, por exemplo, quando foi criado, o ID dessa nossa cara, o modelo que a gente está usando. A gente pode pegar também, ó,
a message. Dentro da message, ele tem um array de objetos ali. Dentro da message, a gente tem um objeto. E é dentro dela que vem ali o retorno pra gente. Como é que eu sei também se você quiser utilizar, tá? Se você quiser olhar. Dentro da documentação, ele mostra aqui, ó. Dentro do retorno, ó, como é que vai ser o formato do retorno, vem choices, e aí aqui dentro ele vem quando foi criado, o ID, o modelo que tá usando, ele vem, ó, também, cadê, ó, message. E aqui dentro ele vem, ó, o conteúdo, dentro do content, o conteúdo de resposta do chat, tá? No nosso caso, então, bora fazer isso aí. Vamos lá. Então, eu quero pegar aqui, ó, data.choices, abro aqui, ó, o nosso 0. Eu quero pegar porque ele é um array, quero pegar a primeira posição, ponto message, ponto content, pra gente acessar o conteúdo. Vou salvar aqui de novo, tá? E eu também já vou dar aqui um set travel, pra gente alterar, então, onde vai ter o conteúdo, né, que ele gerou, e eu vou passar para ele também, ó. Então, eu vou passar lá para o nosso use state. Então, a hora que eu buscar, eu vou mostrar o console aqui, e também vou passar lá para a nossa use state travel, que é onde vai ter o roteiro que ele gerou, e eu vou passar lá para essa nossa use state o roteiro que ele gerou, o que ele gerou pra gente. Salvei, e a gente pode testar agora novamente, né? Então, cuidado aqui para não escrever errado, tá? Vamos lá de novo. Vou abrir aqui o meu CMD. Deixa eu abrir minha câmera aqui do lado. E vou colocar de novo, ó, gerar roteiro. Vamos ver agora. Então, gerando, carregando. Olha só que legal. Então, ele gerou pra gente, ó. E como eu dei o console log, ele devolveu no console também, ó. Ele devolveu aqui, ó. Dia único em Florianópolis. Dia único porque eu coloquei um dia, né? Então, manhã, aí é praia, Duna, então essa é um roteiro da manhã, à tarde e à noite. Como é um dia só, então ele fez ali o roteiro pra gente e ele já devolveu, olha que legal, o roteiro aqui pra mim. Então quando ele carregou, a gente passou para nossa use state o roteiro, né, a resposta, o texto. E como aqui embaixo a gente tinha o nosso componente, ó, sendo exibido, né, o que tem dentro da nossa use state travel, eu estou exibindo dentro desse text aqui, então já apareceu aqui, ó, olha que legal, né? Então ficou muito massa. Se eu pegar aqui e eu mudar, por exemplo, ó, vou colocar 3 dias aqui, tá? Vou colocar 2 dias só, tá? Para não gastar muito aqui. Então, eu vou colocar gerar roteiro, ó. Ele tá gerando lá, só que ele não sumiu aqui. Já já a gente vai resolver isso aqui, fica tranquilo. Vamos lá, vamos ver ele gerando aí. Gerou aqui pra mim, ó. Percebe que ele fugiu do nosso escopo aqui. E ó, percebe que eu gerei de novo e ele gerou mais dias aqui do que a gente pediu. Gerou 14 dias aqui. Por quê? Porque a gente pode não ter mudado aqui o nosso toFixed, que eu acho que eu esqueci de colocar, aquele ponto flutuante, então eu não coloquei, ó, o days aqui, ó, tá sem o nosso ponto flutuante, já já a gente vai resolver, então bora lá resolver isso aqui, mas ele já tá gerando, ó, já deixou aqui todo, se for grande, igual se por acaso gerou aqui pra mim, ele já gerou aqui, ó, o nosso scroll também, então ficou sensacional, e aqui no console, ó, ele já gerou pra gente o roteiro certinho, tá? Então ficou muito legal. Agora vamos melhorar um pouquinho isso aqui, então vamos vir aqui, o days aqui, eu vou dar um ponto toFixed, 0, tá? Então ele sempre vai garantir aqui 0. E quando você clicar aqui em gerar roteiro, se eu já tiver algo gerado, o que eu vou fazer é limpar esse cara que já tem aqui. Então eu vou vir aqui, ó, antes de dar o set loading, eu vou dar um set travel e vou garantir que ele vai estar vazio. Então caso ele tenha alguma coisa aqui dentro, eu vou zerar ele, mudar o nosso loading para true, tirar o nosso teclado e aí pesquisar. Salvei aqui, vou dar aqui, ó, vou mudar aqui o nosso 2 aqui de novo. Florianópolis, então vamos mudar aqui para São Paulo. SP. Vou clicar aqui, ó, gerar roteiro. Olha, ele limpou, tá gerando ali, vamos testar. Legal. E agora ele gerou estrito ali o nosso dia 1 e dia 2. Claro que lembra, né? A gente pode ir mudando ali o prompt para você deixar melhor esse cara aqui também, mais preciso, mudando a temperatura, conforme aí você vai ajustando. Então, aqui o nosso roteiro da viagem, já tem aqui o roteiro certinho. Eu coloquei para ele devolver em tópicos pra gente, você poderia mudar também aqui, né? O nosso prompt eu falei para ele fornecer apenas em tópicos, então ele retornou aqui pra gente. Vou mandar aqui mais um, ó, vou colocar aqui 3 dias, por exemplo, vou gerar de novo, ó, só pra gente ver. Então vamos finalizar aqui com chave de ouro. Ó, gerou aqui o nosso 3 dias de roteiro lá da nossa viagem. Então, sensacional com isso, né? A gente já criou aqui um aplicativo muito massa, tanto a parte da interface quanto comunicando aí com a API do ChatGPT. E pra gente finalizar, vou até pegar o outro modelo lá, né, pra gente não esquecer. Deixa eu pegar aqui o modelo do GPT 3.5, né? Que eu acho que é o modelo que ele tá falando lá, que é o último ali, legal. Então, vou pegar e vou colocar aqui, ó. Salvei aqui. Deixa eu dar aqui um Ctrl M. Deixa eu dar aqui um Ctrl M e um Reload, só pra gente atualizar aqui e finalizar. Então, vou colocar aqui, por exemplo, olha, eu quero gerar um roteiro de um dia em Campo Grande MS, que é onde eu moro, né? Que eu acho que gerar aqui pra gente ver que ele vai devolver. Vamos lá. E olha que legal, ele devolveu pra mim, ó, roteiro para um dia em Campo Grande. Caramba, ele devolveu até separadinho ali, ó, observações, ó. Tá vendo que ele devolveu umas observações? Você pode falar pra ele não, pra ele melhorar esse seu prompt. Mas então olha que legal, ele já devolveu pra gente aqui, ó. Vamos ver. Manhã, já devolveu aqui as duas coisas pra fazer, à tarde, à noite, devolveu umas observações aqui, ó. Ah, legal, ele falou
É importante verificar os horários de funcionamento dos locais mencionados, pois podem variar. Beleza, então ele até ajudou a gente aqui. Então ficou sensacional esse nosso projeto aqui, já comunicando com a API do ChatGPT, da OpenAI aí, comunicando, fazendo a requisição HTTP usando o próprio FAT, né, a API nativa ali do próprio JavaScript, sem instalar nada externo ali, manipulando também a temperatura, criando o roteiro aqui. Então uma coisa que você poderia até colocar é clicar aqui e ele copiar o roteiro ou compartilhar esse roteiro no WhatsApp com a API do Share, que a gente tem também. Então ficou sensacional. Se você gostou desse vídeo, se você aprendeu com ele aqui, não esquece, ó, comenta aqui embaixo, deixa seu gostei, pega esse link e compartilha com seus amigos para chegar em mais pessoas também, para que eles possam aprender também. Então, te vejo no próximo vídeo, até a próxima e comenta aqui que eu quero ver, porque eu vou responder todo mundo que comentar. Te vejo aí no próximo vídeo.